Olá, bom dia. Já estou aqui prontinha, aguardando. Daqui a pouco, em seguidinha, entrando no ar, o nosso programa Conexão Mental. Hoje trazendo um alerta sobre as brincadeiras de criança e os traumas causados por brincadeiras. Então, fique ligadinho aí comigo, que daqui a pouquinho inicia o nosso programa. Continue ligado na melhor programação. 87,9. A Rádio da Família. Bairro Oficinas. Tubarão, Santa Catarina. Rádio da Família. Apoio Cultural. Jesus disse: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A paz não é somente a ausência de guerras e injustiças. A paz acontece quando existe união entre as pessoas, diálogo, respeito, solidariedade e confiança. Pratique a paz na sua própria família. Lembre-se, a paz começa em casa. Tu vai botar a live da rádio também? Vou. O tema de hoje é brincadeiras e traumas infantis. Tá? Bota direto? Bota direto. Eu já falo no ar. Qual é o tema? Eu vou abrir já.
Que a paz, a harmonia estejam em sua casa, em sua vida. Olá, bom dia a todos. Que alegria estar com vocês nesta sexta-feira. Que a paz e a harmonia estejam em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor de Deus Criador que habita em mim saúda o amor do Deus Criador que habita em você, amigo, amiga rádio ouvinte, amigo, amiga internauta que está conectado conosco através das ondas amigas da Rádio da Família, a Rádio 87.9 FM. Também através dos nossos meios de comunicações sociais, os nossos Facebooks, as nossas lives, enfim, da melhor forma que nós chegamos até você. Esteja aí conectado comigo e hoje nós vamos conversar um assunto muito sério com todos vocês. Eu quero, antes de entrar no assunto que nós vamos conversar, agradecer a todos os ouvintes, porque no programa anterior, quando eu trazia aqui a importância de abrir e fechar ciclos, eu recebi diversos feedbacks, diversos depoimentos, e inclusive aquele desafio que eu havia proposto a você, amigo internauta, para mandar para mim um depoimento, porque no mês de março nós estaremos completando aí 1 ano de existência do programa, e a gente quer fazer um programa todo especial, dedicado a você, mostrando para a sociedade o porquê que o Conexão Mental existe. Ou seja, trazendo a sua história para fazer o relato aqui no programa. Então, a gente está pedindo, reforçando o convite, já recebi muitos, vou fazer uma seleção e aí eu quero contar a sua história. O que você alcançou de resultado através desse 1 ano de existência do nosso programa Conexão Mental. O que mudou na sua vida? O que mudou a partir do programa Conexão Mental, do primeiro programa até os dias de hoje? E aí, meu amigo, minha amiga rádio ouvinte, não importa se você ouviu todos os programas ou se você ouviu apenas alguns programas. O importante é que se o programa chegou até você e fez alguma diferença na sua vida, nós queremos relatar ele aqui, contar essa história, e se você nos autorizar com nome, sobrenome, tudo bonitinho, para mostrar para a sociedade que o nosso programa está realmente alcançando o objetivo a qual ele se propôs desde o início, ajudar você dentro do seu lar a ter resultados, fornecendo a você uma terapia gratuita dentro do seu lar, todas as sextas-feiras, através do nosso programa Conexão Mental. Mande o seu depoimento, me escreva. Meu WhatsApp é 996501087. Você que já me acompanha, que já tem aí a live, que acompanha através da live, que acompanha através da live, da minha live ou da live da Rádio da Família, pode mandar o seu depoimento também. Nós vamos colher esses depoimentos com muito amor e vamos trazer os melhores depoimentos que mostram a importância do ser humano conhecer o poder da sua mente e automaticamente obter resultados usando o poder mental. Hoje eu iria dar continuidade no programa anterior, falando sobre os ciclos da vida, tentando aprofundar um pouco mais sobre cada ciclo. Esse era o meu desejo. Mas, como comunicadora, responsável em levar o melhor da comunicação para ajudar você na sua mudança de vida e na sua compreensão, eu resolvi mudar. E hoje eu vou falar de algo real e que também está percorrendo o nosso mundo virtual. E eu não posso, como comunicadora, ficar indiferente, eu não posso perder a oportunidade de usar o nosso programa para falar sobre esta brincadeira que está rodando na internet, que se chama brincadeira quebra-crânio. Essa brincadeira infantil que oferece riscos muito graves de morte ou até da pessoa ficar paraplégica.
Então, com esta responsabilidade de mãe, de mulher, com essa responsabilidade comunicadora, é que hoje eu resolvi entrar aqui nos canais da Rádio da Família para falar com você sobre a brincadeira quebra-crânio, que está circulando nas redes sociais. E o nosso tema de hoje vai ser brincadeiras e traumas da infância. Vou abrir meu coração, vou trazer para vocês os traumas vividos na infância por conta de uma brincadeira tão ingênua, tão infantil. Então, eu chamo um breve intervalo comercial. Em seguida, nós vamos ouvir a nossa música tema e retornamos entrando no tema de hoje, brincadeiras e traumas da infância. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação, Rose Bittencourt. Servicom, performance contábil. Agora entra com a música direto, né? Ah? Agora entra com a música, né? É aquela da brincadeira. Brincadeira. Dedicação e responsabilidade. Desde 1988, prestando bons trabalhos. Servicom, performance contábil. Telefone 3622-5767. A Rádio da Família na internet. www.radiodafamiliafm.com.br 87,9. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação, Rose Bittencourt. Foi mais altinha para sair na... Então, meu amigo, minha amiga, essa música é gostosa, é legal, estamos aí, né, no dia já na sexta-feira de carnaval, momento das crianças e principalmente da criança interior que tem dentro de cada um de nós querer brincar, querer pôr para fora toda essa energia, toda essa alegria, mas eu quero conversar com refletir com você sobre a importância de estar atento às brincadeiras infantis. O que você pode estar programando através de uma brincadeira? Quais os traumas você pode estar trazendo dentro da sua família, dentro do seu contexto familiar, através destas brincadeiras? Você já ouviu falar, com certeza, na brincadeira quebra-crânio, que está circulando na internet, onde dois coleguinhas ficam do lado de um terceiro coleguinha e
Ali eles fazem a simulação que vão pular e voltar normal. E o terceiro pula e eles simplesmente colocam os pezinhos embaixo e a criança acaba caindo. É uma brincadeira? É. É uma brincadeira infantil? Sim, é uma brincadeira infantil. Mas você sabe que esse tipo de brincadeira pode levar à morte, ou até mesmo à perda de memória, ou até mesmo a consequência de ficar um adolescente ou um jovem, uma criança ou até mesmo um adulto para o resto da sua vida em uma cadeira de roda. E eu não estou falando aqui somente da brincadeira quebra-crânio. A brincadeira da rasteira, a brincadeira de puxar a cadeira, a brincadeira de empurrar a pessoa dentro de uma piscina quando ela não sabe nadar. Isso acontece muito na juventude e na adolescência e até mesmo na vida infantil. E você sabe como fica uma família quando ocorre o imprevisto, ou seja, a morte de uma criança ou de um adolescente através de uma brincadeira como esta? Uma brincadeira sem maldade. Sem maldade. Você sabia que ao tirar a vida de alguém por meio de uma brincadeira, você pode estar gerando traumas profundos nos familiares desta pessoa? Principalmente no pai, na mãe, nos irmãos. E também você está gerando trauma em você, que brincou, que provocou a brincadeira. Hoje eu resolvi abrir a parte do livro da minha existência e partilhar com vocês o quanto sofri em 1975, quando uma brincadeira de criança acabou ceifando a vida da minha irmã Glorinha Aparecida. Por isso eu trago esse tema, brincadeiras e traumas da infância. Pois na infância, todos nós gravamos programações, conforme o grau de emoção que vivemos o fato ocorrido. Hoje, vou falar da minha infância e dos meus traumas que registrei em virtude da brincadeira tipo a quebra-crânio, só que era a brincadeira de puxar a cadeira. Talvez você que esteja me ouvindo, até adultos brincam disso, né? Já fez essa brincadeira com alguém. Então preste muita atenção. Era um dia como um outro dia qualquer. Minha irmãzinha, acima de mim, com 9 para 10 anos de idade, foi para a catequese, aqui no prédio da Sasco, prédio vizinho aqui da rádio de Oficinas. E quem é de Oficinas, que tem da minha idade para frente, pode até lembrar deste fato, porque foi um fato que impactou muitas pessoas aqui do bairro de Oficinas. Naquela tarde, na sala de catequese, a catequista pediu aos catequizandos para levantarem e rezar o Pai Nosso. Normal, natural, que se faça isso na catequese. Todos levantaram e quando minha irmãzinha foi sentar-se, o coleguinha havia retirado sua cadeira. Ela caiu, sentadinha no chão. No chão, que era taco, que não é algo tão agressivo. Mesmo assim, naquele momento, ela já começou a sentir fortes dores. Conseguiu ficar até o final da tarde, foi embora, chegou em casa com muita dor. Minha mãe a medicou, conversou com ela, deu analgésico. Enfim, naquela época, não tinha a facilidade que hoje tem. Não tinha os postos de saúde tão perto. Nada era tão fácil como hoje. E naquela noite,
na última noite que nós duas dormimos juntas, às 3 horas da manhã, meu pai se dirigiu ao INSS para pegar uma ficha para que a minha mãe, no início da manhã, levasse ela ao médico. Chegando lá, os médicos a internaram. E 3 dias depois, apenas 3 dias depois, ela volta para casa num caixãozinho branco, vestindo uma roupinha branca que iria usar para fazer a primeira comunhão. Um tombo besta, uma brincadeira infantil e inocente, ceifou a vida da Cida, como nós a chamávamos. Ela, ao cair, quebrou a espinha dorsal, vazou o líquor da coluna, e nesses 3 dias foram suficientes para o tétano levar a nossa irmã para o céu. E os médicos só descobriram isso no momento em que ela estava morrendo. Tudo era diferente do que é hoje. Hoje tem muitos exames avançados, tem muita tecnologia, mas quando é uma queda e quando é para a pessoa ir embora, ela vai. Então pense bem antes de fazer qualquer tipo de brincadeira agressiva contra o outro. Esta perda foi de uma dor incomparável para todos nós. Minha mãe desencadeou uma depressão e passou a sofrer de problemas cardíacos. Nunca mais ela foi a mesma. Embora ela já tivesse tido a perda de 4 crianças ainda bebês, a Cida já era quase uma adolescente e isso fez toda a diferença. Meu pai suportou todos os sofrimentos, organizou o funeral, tudo sem chorar. Porque lembram que eu falei para vocês aqui da programação da era dos músculos? Onde o homem precisava ser forte, corajoso, e o homem não podia chorar, porque ele era o sustentáculo da casa e da família. E assim meu pai o foi. Porém, no dia seguinte ao velório, ao ir tratar das criações, tirar o leite, ouvimos um forte grito. Este grito eu ainda tenho gravado em minha mente, como se fosse hoje. Após este grito, ele desmaiou, ficou desacordado por algum tempo. Minha mãe entrou em desespero, pensando que ele também havia morrido. Aquele grito ressoa em mim, sempre que lembro desta história. E eu tinha apenas 8 anos de idade. 8 anos. Hoje eu consigo falar para vocês. E estou me esforçando, mas consigo falar. Porque não é fácil lembrar de cada detalhe dessa história. Passei o resto da minha infância sofrendo com medo de cair algum tombo. E quando eu caía, eu ficava lá chorando e dizendo, vou morrer igual a Cida. Até que minha mãe vinha, me acalmava, me dava um pouquinho de água de açúcar e eu me acalmava, conseguia me levantar. A adolescência não foi diferente. Foi cercada de medos. Cercada de medos. Tinha medo de perder minha mãe, tinha medo que meu pai e minha mãe morressem, tinha medo que meus irmãos morressem e eu ficasse sozinha. Me tornei uma jovem triste. Consegui começar a entrar no mundo e falar um pouco e conversar um pouco quando entrei no coral infantil, com os meus 10 anos. Mas até esse período foi muito difícil. E hoje, após estar formada como parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, eu consegui perceber
que, na verdade, eu era uma criança depressiva. Eu costumava ficar olhando para as nuvens para conversar com a minha irmãzinha. Eu costumava ficar olhando as chamas do fogão a lenha para entender onde minha irmãzinha estava. Eu queria muito conversar com ela e não tive mais a oportunidade. Eu tinha medo de perder todos aqueles que eu amava. Então percebam que esses traumas profundos foram registrados em minha mente lá na infância, devido à brincadeira infantil. Cresci assombrada pelo fantasma do medo de perder as pessoas que amo. Ao chegar ao ponto de querer me isolar e não fazer mais amigos, porque fazer um amigo novo poderia daqui a pouco ele ir embora e partir. Percebam como é profundo o que trago hoje, a temática que trago hoje. Quando jovem ainda no coral infantil, alguém fez uma brincadeira desse tipo, puxou a cadeirinha de uma amiga. E ela, ao cair no chão, começou a rir, não parava mais de rir. Ao contrário, eu que estava lá do outro lado, entrei em pânico, em desespero. Comecei a gritar e a chorar e ninguém sabia o que havia acontecido comigo. Então, a sábia dona Darcy me acalmou, me trouxe um copo de água e começou a me questionar o que tinha acontecido. Por que foi a outra que caiu e por que eu estava em desespero? E em prantos eu pedi, nunca mais façam esse tipo de brincadeira no lugar aonde eu estiver, porque foi numa brincadeira desta que minha irmã foi embora. Então percebam que o trauma foi tão grande, tão profundo, que mesmo adulta eu tinha medo que meus filhos não completassem 10 anos de existência. Vivi assombrada até que eles fizeram os 10 anos. E vou um pouco mais além. Aos 40 anos de idade, minha coluna travou. Precisei fazer uma cirurgia de artrodese, que na medicina é o caimento de uma vértebra. Coluna escorregou uma vértebra, caiu uma vértebra. Na psicologia e na parapsicologia, é o resultado do trauma. Os medos vão se somatizando e o nosso corpo fala. O nosso corpo coloca para fora aquilo que ficou registrado como um trauma. Chamamos aqui como doenças psicossomáticas. Então, foi somatizando essas minhas dores, esses meus medos, os medos vividos por nossa família, por meus irmãos, por meu pai, por minha mãe, principalmente por minha mãe, pois ela se tornou a pessoa mais próxima de mim com o falecimento da minha irmãzinha. Visto que meus irmãos já eram mais velhos, então ficou eu e ela praticamente dentro de casa. E o que aconteceu ali? Eu sentia as dores da minha mãe. Eu vivia cuidando para que ela não sofresse, para que ela não chorasse. Muitos dias, muitas vezes, eu ia lá e desligava o relógio da luz elétrica para desligar o rádio, pois ela estava ouvindo a missa e anunciavam que iriam cantar a canção do Padre Zezinho. Eu era pequeno e nem me lembro. E essa canção foi tocada no dia do enterro da minha irmã. Então minha mãe ouvia e chorava copiosamente. Eu, desesperada, muitas vezes ia lá e desligava o rádio para que ela não ouvisse. Muitas vezes
Na igreja, eu e minha mãe sentamos ao lado do jovem, ou do adolescente que já era, que havia puxado a cadeira da minha irmã. E minha mãe dizia: eu quero conhecer ele e vocês não querem me dizer quem ele é. Nós queríamos protegê-la. Nós não queríamos mais que ela sofresse. E muitas vezes, sentada ao lado dele, como criança, eu ficava olhando para ele e pensando: como será que estaria a minha irmãzinha hoje? Será que ela seria alta? Será que ela seria bonita? Como será que ela estaria? Será que estaria namorando? Essas perguntas perpassavam na minha mente de criança. Nos terços em família, nós sempre rezávamos por ele. Como todos vocês sabem, sou católica, praticante, não tenho vergonha da minha religião, respeito todas as religiões, mas na nossa família a gente tinha essa tradição de rezar o terço. E minha mãe, quase no final de sua vida, queria que eu a levasse até o jovem, já homem, né? Quando ela morreu, ele já era homem, para dizer para ele que ela havia perdoado. Isso não foi possível. Isso não foi possível. Mas nós entendemos o recado que nossa mãe queria. E certo dia, após a cirurgia da coluna, alguém da minha família veio me dizer que todos os anos, no dia de finados, havia alguém estranho visitando o túmulo onde minha irmã e meus pais estão sepultados. Alguém estranho. E eu perguntei quais as características. Para a pessoa que me falou, a minha sobrinha, era alguém estranho porque não era conhecido da família, não era amigo conhecido da família. Então, eu disse as características. E quando eu falei as características, a pessoa disse: essa pessoa mesmo. Fecha com o que você está me falando. E na busca da minha cura, na busca da minha libertação das dores e sofrimentos da coluna, da qual eu passei 1 ano e 3 meses numa cama, num leito de cama, muitas perguntas, muitos questionamentos para Deus. E aí, então, ao descobrir essa história, eu resolvi procurá-lo e resolvi falar para ele que nossa família havia perdoado, que não precisava mais ele ir todos os anos ao túmulo, porque estava tudo bem, nossa família rezava por ele. Fui procurá-lo, mas não o encontrei. Ele já não morava mais aqui na cidade de Tubarão. Consegui com alguém o contato, telefone. E numa noite eu resolvi ligar. Resolvi ligar não dizendo que sabia ser ele, mas dizendo que gostaria que ele me ajudasse a encontrar o menino daquela época, porque eu sabia que ele era amiguinho da minha irmãzinha. E assim a gente iniciou a conversa. Conversamos muito e eu fui conversando com ele e dizendo que a nossa família sempre rezava por ele, que a minha mãe, antes de morrer, queria muito ir conversar com ele, queria dizer que já havia perdoado porque ele era uma criança, porque foi uma brincadeira de criança. E ele se manteve firme, dizendo que não o conhecia. Conhecia sim a menina, lembrava da história sim, mas que não conhecia quem havia puxado a cadeira. Quase no final da nossa conversa, quando realmente eu digo: olha, se você um dia conseguir o contato dele e você puder me ajudar, eu estou passando por esse processo
e a gente sabe que a gente precisa efetuar o perdão e que ele precisa também ficar em paz, resolver toda essa culpa que está pesando nos ombros dele, porque se ele não tivesse culpa, ele não iria todos os anos no cemitério. Então nós queremos ajudá-lo também, ajudá-lo a tirar esse peso da culpa. E aí, quando finalizo, ele diz: o menino era eu. Então percebam que ele revelou-se. E com certeza ele sofreu muito. Ele sofreu muito. Porque muitas vezes, quando eu criança, subindo o morro, porque eu morava aqui no Morro do Becker, eu ouvia outros amiguinhos gritando e dizendo: sai daí, assassino, matador de menina. Percebam como é grave isso? Como isso gera um trauma profundo nas duas famílias? Não só na nossa família, onde houve a perda, mas na família desse menino também houve traumas. Ele cresceu com esse trauma. Ele carregou esse peso da responsabilidade de uma morte. Sei que naquela tarde, que era para ser uma tarde linda, como essa canção que a gente cantou, Brincadeira de Criança, como é bom, como é bom. Foi uma tarde trágica, trágica e inesquecível para nossa família e para a família desse guri. Minha irmã morreu humanamente falando, mas nós temos a certeza que por ser um anjo, ela é o anjo da guarda da nossa família. Esta morte tornou outras pessoas que estão vivas terem traumas, dores profundas e mortes psicológicas. Pensem nisso. Antes de você fazer qualquer tipo de brincadeira com alguém. Antes de você, amigo, amiga rádio ouvinte, permitir ou ensinar ou deixar que uma criança, um jovem e até mesmo um adulto faça essa brincadeira. Reflita. Volto em seguida, chamo um breve intervalo, porque o tema é profundo e eu tenho certeza que todos vocês que estão conectados comigo estão entendendo a profundidade de uma brincadeira de criança, uma brincadeira sem maldade, gerar tanta dor, tanto trauma na vida de outros seres humanos. Servicom Performance Contábil. Entrega serviços contábeis de sua empresa. A Servicom Contabilidade é coisa séria. Experiência, dedicação e responsabilidade. Desde 1988, prestando bons trabalhos. Servicom Performance Contábil. Telefone 3622-5767. Hoje eu resolvi abrir o coração, porque nós precisamos orientar nossas crianças e nossos jovens sobre essas brincadeiras violentas, porque elas precisam parar. A perda de uma criança ou de um adolescente leva para o túmulo a esperança de muitos pais e de muitas mães. A esperança de ver seu filho crescer,
de ver a continuidade de sua família, de ver o seu neto, de ver a evolução e principalmente a continuidade da nossa espécie humana. Partilhei apenas a minha dor, mas estou aqui percebendo, conectados comigo, alguns familiares que estão botando lagriminhas, chorinhos, que estão colocando aqui coraçãozinhos tristes, né? Por quê? Porque a minha dor é a minha dor. Mas com certeza, amigo, amiga rádio ouvinte, se você sentar com os meus 9 irmãos que ainda estão vivos, tenho 9 irmãos com a graça de Deus ainda vivos, cada um deles vai contar a história de sofrimento deles em relação a essa história da nossa família. É uma história triste. É linda, porque houve o perdão. Eu estou vendo aqui o pessoal comentando e dizendo, é uma história linda e triste. É linda porque houve o perdão. É linda porque nossa família, com muita fé, conseguiu superar e perdoar. Mas é muito triste. E não desejamos a ninguém. E tenho certeza, se você que é pai e mãe, que já passou pela perda de um jovem, de um filho, de uma criança jovem, criança, adolescente, jovem, com certeza você está se identificando com essa história. E se identificando no sentido de buscar a compreensão, porque é uma história realmente real, verdadeira e de dor. Nossa família não foi mais a mesma depois que a Cida se foi. Tenho certeza que os traumas da infância em mim registrado e também naquele menino que puxou a cadeira foram tão profundos quanto cada membro da nossa família. Pois pesava sobre ele a dor da culpa, o fardo da culpa. É um sofrimento tão profundo quando a pessoa ela traz o sentimento de culpado que ela acaba atraindo na vida outros sofrimentos para justificar e para se perdoar e se redimir da culpa. Então, hoje, ele pode se libertar completamente através da compreensão, através do perdão. Mas essa criança jamais imaginava, na mente dela de criança, que aquela amiguinha, naquela tarde, iria ir embora. Então eu convido você, jovem, você criança, você adulto ou adolescente que está me ouvindo, que está tendo acesso a essa história, a esse programa neste dia, que faça a diferença na sua existência, na sua vida, na vida das pessoas que você ama, na vida daqueles que estão ao teu entorno. Que todas as tuas brincadeiras sejam brincadeiras saudáveis. Brincar de amarelinha, brincar de pula-corda, brincar de esconde-esconde, como a gente brincava, brincar de pata cega. Nossa, quanta brincadeira gostosa temos para brincar. Hoje, você adolescente, você jovem, geralmente fica brincando no Facebook ou até mesmo nos jogos através do computador, do videogame. Jogos de violência. Você está programando sua mente. Você é o jardineiro da sua mente.
Tudo que você semear no jardim mental, você vai colher na sua vida. Então, semeie paz, semeie alegria, semeie brincadeiras sadia, semeie vontade de viver e de perceber que o outro viva. As brincadeiras de crianças, também os bullies, né? Os bullies que são feitos, bullying, causam dores psicológicas profundas. E às vezes, lá na vida adulta, a pessoa trava, para de andar, a pessoa fica com fobias, com medos. E geralmente todos esses registros vêm lá da nossa infância. A fobia, o medo, a insegurança. Porque provavelmente as nossas brincadeiras não estão sendo tão saudáveis como deveria ser. E o meu convite, através deste programa, é que você se permita brincar mais saudável. Brincar todos os dias, mas com brincadeiras que levem alegria, que levem paz, que levem amor. Com brincadeiras que façam você se desenvolver como ser humano, acolhendo e respeitando o teu próximo. Uma brincadeira, por exemplo, estamos aí no verão. Quem de vocês aí já não foi jogado, empurrado na piscina? Eu fui e não sabia nadar. Me afoguei. Vai gerando traumas, vai gerando dores psicossomáticas. E essas dores, um dia, elas vão aparecer como uma reação no seu corpo físico. Nossa mente somatiza e joga para o corpo físico. Então perceba que cada dia mais você precisa estar atento aos sinais dos tipos de brincadeiras que você deve fazer. Estamos indo para o finalzinho do nosso programa e eu quero deixar aqui a mensagem do nosso saudoso Pedro Grisa com relação aos meus familiares e com relação à perda da Cida. Digo hoje, como parapsicóloga do Sistema Grisa, que ninguém morre, apenas muda a forma de viver. Nossa irmã apenas mudou a forma de viver. E está lá no céu, que é a nossa crença católica, esperando por nós, esperando pelo reencontro. Essa é a nossa fé, é no que eu acredito e é no que os meus irmãos acreditam, por isso trago hoje. E para aqueles que não acreditam que a morte é apenas uma passagem, tudo bem, está tudo certo. Crença religiosa não se discute, crença religiosa se respeita. Então, meu irmão, minha irmã, ninguém morre, apenas mudamos a forma de viver. A vida é o bem mais precioso que temos. Cuide bem da sua vida. Cuide bem da criança, do adolescente, do jovem que está sob sua guarda. Oriente, sente com ele, converse com ele. Não é brigando, não é dizendo não faça. Ele nem vai entender, mas é mostrando essas histórias reais
mostrando para ele, sentando com ele, proporcionando a ele ouvir talvez esse programa e entender que uma dor psicológica humana acaba, às vezes, deixando pessoas vivas, mas mortas por dentro, mortas pelos sentimentos. Pessoas como minha mãe, que acabou os restos de sua vida sofrendo muito com a perda daquela filha. Você que é pai, você que é mãe, você que já passou por esse vale, sabe muito bem o que estou falando. Então converse mais com seu filho, com seu neto, com quem está ao seu redor. Não tenha vergonha de falar. É importante falar, porque se nós não falarmos, se nós calarmos, as brincadeiras vão continuar existindo. As brincadeiras atrapalhadas. A criança não tem culpa, mas ela está atrapalhada. Quando uma criança deseja derrubar a outra, ver o tombo de outro, ela está um tanto atrapalhada. E ela precisa ser orientada. Então, meu amigo, minha amiga, o tema foi difícil de estar aqui abrindo o livro da vida e partilhando com vocês. E a minha espera é que ele sirva para que você partilhe com quem precisa ouvir essa história. Não basta essa história parar em você. Ela precisa ser compartilhada. Porque nós temos o poder da comunicação nas nossas mãos. Você tem Facebook, você tem WhatsApp, você tem como passar esse áudio, esse vídeo para outras pessoas, para que elas sejam alcançadas por essa história, para que elas sejam alcançadas por esse desejo de mudar o comportamento das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Mudar o comportamento. Porque a gente só muda um comportamento quando a gente ouve e põe em prática. Ouve e põe em prática. E esse é o meu desejo. Estou encerrando o programa, desejando a você um ótimo carnaval, um carnaval maravilhoso, com bastante alegria e com brincadeiras saudáveis. Todos nós podemos brincar, devemos brincar. É salutar a gente brincar. Eu gosto de brincar. Todos nós devemos brincar, mas de maneira saudável. Então faça desse carnaval um momento de alegria, um momento de explosão de alegria. Deixe o cérebro vibrar com a energia da alegria do carnaval, mas com responsabilidade. Lembrando que quarta-feira de cinzas, você continua sendo quem você é. A criança que brincou no carnaval continua sendo adulto na quarta-feira de cinzas. Então percebam que é importante brincar com responsabilidade. É importante festar, é importante se divertir com responsabilidade. E aí nós vamos agora para a reta final do nosso programa. Gratidão a todos vocês. Tem alguém conectado ali na live da Rádio da Família, Toninho? Vamos lá. Hoje o nosso técnico aqui é o Toninho, nosso amigo Marcílio, que está conectado lá na casa dele, nos prestigiando. Infelizmente teve uma queda, deu um machucadinho no pé, mas daqui a pouco ele está aqui conosco. Se Deus quiser, vamos rezar bastante para ele voltar logo. E o nosso amigo Toninho hoje está aqui conosco. Toninho, me diga aí, quem está aí na live da família? A sua amiga Andréia Miranda, desejando um bom carnaval, parabéns pelo programa. Tivemos também a Daiane de Souza e a Enerdir Moraes participando do programa de hoje.
Todos vocês, gratidão a todos os meus internautas que estão aqui, ó, a Nena Oliveira, a Eliane, a Emma Prima, a Gisele, a Vanilda, Terezinha, a Nena, vamos lá, Elizabeth, a Marinete, Giassi, enfim, todos vocês que estão conectados conosco, o Henrique, o Luiz, enfim, todos vocês, a nossa gratidão, a Simone, enfim, todos vocês, o Toninho, meu irmão, um beijo no coração de vocês, um bom carnaval, divirta-se e brinquem. Brinquem com brincadeiras sadias para gerar alegria, paz e harmonia nesse universo. Gratidão, gratidão, gratidão e até sexta-feira, Rose Bittencourt aqui com vocês. Oi, galerinha, que bom que vocês estão aqui comigo. Gratidão pela audiência, muito feliz por contar com a audiência de todos vocês. Um beijo no coração e até a próxima sexta, se Deus quiser.